Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. $200 milhões de hindus, 500 milhões de chineses, alguns milhões de japoneses e um sem número de outras nacionalidades acreditam na reencarnação. Pitágoras, o grande poeta Emerson, empresários como Henry Ford e cientistas mundialmente famosos como Thomas Edison, Luther Burbank cultivam essa crença. Os mestres da Índia e também Jesus conheciam e endossavam a doutrina da reencarnação. Jesus disse: em verdade vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Então os discípulos entenderam que ele lhes falava de João, o Batista. Mateus capítulo 17, versículos 12 e 13. Nas palavras de Jesus, encontramos claramente enunciada a lei da reencarnação. O profeta Elias era uma alma no corpo. Quando esse corpo pereceu, a alma subiu ao céu e voltou à terra para mais encarnações. E finalmente ocupou o corpo de João, o Batista. Essa passagem significaria outra coisa, a não ser que Elias renasceu como João. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, lemos: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Quem superar os desejos do corpo, se tornará uma alma firme, na mansão da presença de Deus, e não mais precisará voltar à terra para buscar realizações mundanas. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, declara: ao vencedor dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquele que vence os desejos do corpo não regressará à terra para saborear os frutos agridoces da vida mundana, mas fruirá Deus, a árvore da vida, que está enraizada para sempre no paraíso da felicidade divina e eterna. A mais importante escritura hindu, o Bhagavad Gita, diz: eu, o Espírito Supremo, reencarnei várias vezes para edificar os opressores e redimir os virtuosos. Assim como um homem farto de determinada roupa veste uma nova, assim a alma, deixando um corpo gasto, procura uma nova morada carnal. Isaac Newton, Galileu e Júlio Verne anunciaram inúmeras verdades que conheciam de antemão. Galileu foi punido por saber e ensinar que a Terra é redonda, pois todos na época acreditavam que ela era plana. Dessa mesma forma, Jesus e outros sábios pressentiram a verdade da reencarnação. Quando as pessoas não compreendem uma verdade, só lhes resta confiar nos ensinamentos autorizados de superfilhos divinos como Cristo. O corpo físico contém oculto dois outros corpos, o astral e o espiritual. Se pusermos um pouco de água salgada numa garrafa e a fecharmos, pondo em seguida esta dentro de uma outra maior e fechando-a também, e esta dentro de uma terceira garrafa, e as três finalmente no mar, a água salgada das garrafas internas não se misturará à água marinha quando a garrafa externa for quebrada. As três terão de partir-se para que sua água se misture ao oceano. De igual modo, o corpo físico encerra em si o corpo astral
e o corpo ideacional ou causal. A alma é em seguida encapsulada dentro do corpo causal e tapada com a ignorância. Assim, quando o corpo físico perece, a alma não fica imediatamente livre. Só encontrará a liberdade quando as rolhas da ignorância que tapam os corpos astral e causal forem também removidas, lhe permitindo mesclar-se ao oceano do espírito. Nós costumamos vestir 3 camadas de roupas: camisa, blusa e casaco. Na morte, a alma se despe apenas do casaco do corpo físico. O corpo físico se compõe de 16 elementos metálicos e não metálicos pesados: ferro, fósforo, cloro, sódio, iodo, potássio e etc. O corpo astral se compõe de elementos mentais, emocionais e biotrônicos, incluindo inteligência, ego, sentimento, mente, consciência sensorial, 5 instrumentos de conhecimento, as contrapartidas sutis dos sentidos da visão, audição, olfato, paladar e tato, 5 instrumentos de ação, as correspondências mentais da capacidade de procriar, excretar, falar, andar e exercitar habilidades manuais, e 5 instrumentos de força vital, que exercem as funções corpóreas de cristalização, assimilação, eliminação, metabolização e circulação. Se, por exemplo, a corrente cristalizadora no corpo se recusa a desempenhar sua função, sobrevém a tuberculose. Se a corrente circulatória trabalha irregularmente, prevalece uma condição de anemia. O corpo causal consiste de ideias seminais correspondentes aos 16 elementos do corpo físico e aos 19 do corpo astral. Deus criou primeiro todos os elementos dos corpos físico e astral sob a forma de ideias. Em seguida, eles se consubstanciaram, mediante vibração, nos elementos astrais e físicos. Antes de criar o ferro, o pensamento ou o sentimento, por exemplo, ele os engendrou primeiro em sua mente. No sonho, uma rocha e um lampejo de pensamento diferem apenas pelo tipo de ideias. O corpo físico é destruído na morte, mas os desejos mundanos o recriam. A consciência governa toda a criação mental. Gratidão por fazer parte dessa comunidade de busca interior. Compartilhe as suas experiências nos comentários e se sentiu que isso pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo.